Bom, gente, continuando a nossa aula, a gente vai falar agora um pouco sobre as leis de Kepler em si, né, baseados em todo esse formalismo que a gente desenvolveu, que é o formalismo lagrangiano aplicado ao problema de forças centrais, tá? Então vamos pensar, a gente vai começar a pensar que quando tem dois corpos interagindo, eu posso ter um corpo mais massivo e um outro corpo que tem uma órbita, né? Pode ser uma órbita em torno desse corpo, eu posso ter, ou então, um outro corpo que faz uma órbita de colisão, alguma coisa desse tipo, tá? Então o que a gente precisa saber é, em relação ao centro de massa, nesse caso, se esse corpo central é o mais massivo, o centro de massa está localizado nele, a gente tem um vetor R, que é o vetor R relativo de uma, da partícula, né, aquela partícula de massa reduzida a μ, e esse R, ele é um R, é uma função, por exemplo, do tempo. E a gente precisa determinar quem que é esse vetor R, e isso significa determinar essa órbita, tá? Então, vamos imaginar uma órbita qualquer aí, em que eu tenha dois instantes aqui desse vetor. Tem aqui R de t e, por exemplo, R de t mais 1 dt, tá? E aí, esse vetor R aí, ele varreu um ângulo, vou chamar esse ângulo aqui, ó, de dφ, por exemplo, tá? E a gente quer saber justamente esse arco de órbita, né, que apareceu por aqui, esse pedacinho aqui, para que a gente possa, por exemplo, para determinar as leis de Kepler, né, no caso a segunda lei de Kepler, a gente quer saber essa área aqui, e aí para saber essa área eu preciso saber esse segmento, né, que está aqui, certo? Então, como é que a gente faz? A gente considera sempre movimentos infinitesimais, tá? Então, só redesenhando esse sistema. Então, imagina que eu tenho aí a órbita, eu tenho o vetor R, tá? Esse aqui é o R de t, tá? E aí, por exemplo, esse aqui, ó, é o R de t mais dt, certo? Esse ângulo percorrido seria o dφ, e aí eu posso pensar num triângulo, nesse triângulo que forma por essa órbita, tá? E aí, para isso, a gente precisa determinar, por exemplo, essa altura que está aqui, tá? Uma altura aqui perpendicular. Então, eu preciso saber, por exemplo, essa projeção, que eu vou chamar aqui de H, certo? E aí, eu consigo determinar esse elemento de área, porque esse elemento de área, dA, ele vai ser metade da base vezes essa altura, tá? Então a base desse triângulo seria R de t e a altura seria esse H de t. Então quem que é esse H? Então H vai ser R de t mais dt, tá? Tomando os módulos aqui, vezes o seno desse ângulo, né? Então vou fazer essa projeção que está aqui. Então vezes o seno de dφ. Então, com isso, o dA passa a ser meio de R de t vezes R de t mais dt seno de dφ, tá? Só que agora a gente vai trabalhar no limite de dt indo a zero. Se o tempo vai a zero, isso significa que o próprio dφ vai a zero, né? É realmente um elemento infinitesimal. Nesse limite,
eu tenho que o seno de dφ, ele é o próprio dφ. Né? Faço uma expansão em série aí da função seno, vocês vão ver que é exatamente isso que eu tenho. Já o r de t mais dt, se o dt vai a zero, ele passa a ser o próprio r de t. Se eu junto tudo isso, o que eu tenho é que o dA vai ser meio de r de t ao quadrado dφ, certo? E aí eu posso olhar para a taxa de variação no tempo. Mais uma vez, como a gente está tratando de infinitesimais, a taxa de variação, as coisas permanecem constantes, né? Nessa variaçãozinha que acontece. Então, basta eu dividir por dt como se fosse médias, né? Então, taxa de variação. Então, eu tenho que o quanto a área varia com o tempo é meio de r de t ao quadrado, o quanto que esse ângulo varia com o tempo, né? Bom, agora, dφ dt, se a gente só subir aqui um pouquinho, dφ dt, a gente sabe que, então, escrevendo aqui, né, como dφ dt é o φ ponto. E a gente já calculou esse dφ dt, né, porque a gente calculou esse φ ponto em termos do momento angular. Então, eu posso escrever que a variação da área no tempo, só reescrevendo isso que está aqui, ó, é meio de r de t ao quadrado φ ponto. Então, isso é proporcional a uma velocidade, né? Porque esse φ ponto aqui é uma velocidade. Tá? É a velocidade angular. Então, esse dAdt a gente chama de velocidade areolar, né? Que é de área, certo? E aí, a segunda lei de Kepler, ela me diz o seguinte, ela me diz que, deixa eu pegar aqui, segunda lei de Kepler, ela vai me dizer que a taxa de variação no tempo é constante. Eu tenho que dA dt é uma dada constante. Mas, para a gente verificar isso e ver que realmente é verdade, a gente já sabe que como o φ ponto, isso a gente deduziu já, vai ser o momento angular, que é constante. Lembra que o momento angular ele é conservado. mr ao quadrado. Então, juntando tudo isso, temos que dA dt vai ser meio de R2 L sobre μ R2. Então, isso aqui implica que dA dt é L sobre 2μ. Então, lembrando, o L é o momento angular, certo? Então, esse aqui é o momento angular. E ele é conservado, então ele é constante. E isso aqui é a massa reduzida, que também é constante. Ou seja, esse termo que saiu, né, essa velocidade angular aqui, dependente do momento angular, foi deduzido do trabalho com as forças centrais. Então, a gente chega não só o que o Kepler observou,
que a área é constante, mas a gente chega numa situação em que eu consigo determinar o quanto que essa taxa de variação ela depende do momento angular e depende da massa reduzida, certo? O que isso significa? Isso significa que essas áreas elas vão ser varridas, áreas iguais são varridas em tempos iguais, tá? Então, isso é a famosa segunda lei de Kepler, e ela vale não só para o caso planetário, mas ela vale para qualquer interação que seja do tipo central, beleza? Então, agora que a gente já entende a parte angular, né, então já tem aqui as leis das áreas de Kepler, a gente pode olhar para a parte radial, né? Então, a gente precisa escrever uma equação. A gente tem a segunda lei de Newton, né, que foi deduzida para a parte radial, lembrando que ela depende da força, que é uma força central, e eu tenho mais aquela correção devido ao momento angular, que é o termo centrífugo, né? Então eu tenho aqui a força central, e esse aqui seria a força centrífuga. Tá? E agora, para a gente poder trabalhar melhor com essa expressão, porque eu vou precisar resolver, né, essa equação diferencial, eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever que uma nova variável u é 1 sobre r, tá? Isso é comum para esse tipo de equação. Se vocês forem lá, por exemplo, f é um f de r, né? Se vocês forem lá em métodos, a gente vai ver que esse tipo de mudança de variável é super comum quando eu tenho esse tipo de equação que está aqui. Tá? Fazendo essa mudança de variável, eu posso determinar quem que é o diferencial DDT em termos dessa nova variável. Para isso eu uso a regra da cadeia, né? Então quem que vai variar nessa expressão? O ângulo, né? Então, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho que o DDT ele vai ser um DDφ dφ dt, certo? Então eu tenho aqui um φ ponto DDφ. E esse φ ponto eu sei, ele é L2 sobre μ R2 DDφ. Assim, eu posso calcular o quanto o R varia no tempo, porque o R varia conforme varia, ele tem uma dependência com a variação do dφ. Então, com isso, eu posso escrever que dr dt igual a dr dt vai ser igual a L2 sobre μ R2 dr dφ, certo? E além disso, eu posso usar isso para escrever o derivada segunda, porque eu preciso dela aqui, ó. dr d2r dt2 vai ser então L2 sobre μ R2 ao quadrado d2r dφ2, tá? Tudo isso a gente está fazendo para escrever essa expressão que está aqui em termos dessa nova variável, que vai ser a variável u, né? Você vai confundir o mi com o u aqui, mas eu vou tentar separar, tá? Então, em relação, né, a essa variável u 1 sobre r, eu tenho que dr dφ vai ser d dφ de 1 sobre u. E isso aqui é menos 1 sobre u ao quadrado. Deixa eu diminuir um pouco a perna desse u para não parecer o mi. 1 sobre u ao quadrado du dφ.
certo? Agora, eu posso continuar escrevendo isso como sendo, então, L sobre Mi, certo? 1 sobre R2, porque eu tenho quem é esse termo que está aqui. Desculpa, deixa eu fiz errado aqui. Na verdade, agora eu preciso olhar para o dr/dt, né? Voltando lá, o dr/dt vai ser L sobre 2, Mi sobre R, dr dφ. Então, isso é L quadrado sobre Mi R2, então vou colocar ele aqui dentro para separar, R2, dr dφ, certo? E aí, se eu comparar isso com isso que está aqui, eu tenho um menos L ao quadrado sobre Mi du dφ, certo? O mesmo procedimento eu posso fazer, vou mudar de cor aqui, para o dr d2r dt2. d2r dt2. Isso aqui vai ser menos L2 sobre Mi U2 L sobre Mi. Desculpa, só tirar esse L2 daqui de cima. Eu só estou separando em dois pedaços. L sobre Mi D2U dφ2. Então isso aqui é menos L2 U2 sobre Mi 2 D2U dφ2, certo? E aí eu posso voltar à equação radial e aí a equação radial vai ser escrita como D2R dt2. Opa, desculpa, deixa eu pôr direito isso. Só tô reproduzindo isso que tá aqui, tá? Vai ser Mi menos L2 U2 sobre Mi2 U2 linhas, tá? Então esse termo que tá aqui, que é igual um F de U, agora, não mais um F de R, porque eu fiz uma mudança de variáveis, mais L2 sobre Mi, lembrando que era 1 sobre R3, então aqui passa a ser um U3. Lembrando que o U, ele é um U que depende de φ, né? Porque é a dependência que eu tinha com o R. Então, eu tenho aqui que U, duas linhas, igual a menos Mi sobre L2 F sobre U2 menos U, tá? Então essa é uma nova. Por mais que ela possa parecer estranha, essa equação é mais simples de resolver do que em relação a R. Agora, o que a gente precisa fazer? Para resolver essa equação, daqui não tem jeito. Eu preciso determinar quem é F, certo? Então, o F de U precisa ser conhecido. Então, a gente pode pensar agora, eu posso aplicar isso, por exemplo, usando a lei da gravitação, que eu sei quem é essa força. Ou poderia usar o eletromagnetismo. Então, depende da situação. Então, eu tenho que, no movimento planetário, a gente está falando, né, um pouco das leis de Kepler, esse F, ele é
um f de r, que é um gama, lembra que esse gama vai ser proporcional à massa, proporcional à constante gravitacional, sobre R2, tá? Então eu posso escrever um f de U aqui, que é, na verdade, um gama U2, certo? Então, a equação diferencial para a órbita aí, para U, passa a ser U, duas linhas, igual a menos U, menos mi gama sobre L2. Então essa é a equação. Notem que ela é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Então tem uma derivada de segunda. Ela é linear, né? Porque eu só tenho potências primeiras de U, só que ela é não homogênea, porque eu tenho esse termo que está aqui. Agora, esse tipo de órbita é o que a gente chama de oscilador harmônico forçado, tá? Então, é aquele oscilador harmônico que vai ter uma força atuando sobre ele, né? Então, o que a gente precisa fazer é resolver essa equação agora, certo? A gente pode pensar em situações para resolver esse sistema. Eu posso resolver direto essa equação diferencial, eu calculo a solução da equação homogênea, depois eu calculo a solução particular, faço a soma das duas equações. A gente pode pensar em alguns casos, né? Então, por exemplo, se F for zero, ou seja, não tem atração aí, o que eu espero é um movimento retilíneo, certo? Retilíneo. Então, se eu olhar, fazendo F igual a zero, significa esse termo todo igual a zero. Eu tenho que U, duas linhas, igual a U. Esse cara aqui, ele é um oscilador harmônico simples, com frequência 1, tá? Mas a solução disso aqui vai ser 1A cosseno de φ, lembra que é uma função de φ, tá? Cosseno de φ menos uma fase, tá? Então essa aqui é uma fase. Essa é a solução. Mas eu acabei de falar que seria um movimento retilíneo e de repente eu tenho uma coisa que oscila. Mas então, o problema é que a gente está olhando aqui nesse movimento em relação a uma coordenada angular. Então, para que a gente veja realmente esse movimento, a gente precisa olhar para esse sistema, por exemplo, em coordenadas polares. Em que eu tenho meu eixo cartesiano, vou tentar fazer melhor isso, e J, certo? E aí eu posso pensar no movimento que eu espero que ele tenha, que é uma reta aí, e olhar para coordenadas num certo ponto, essa reta, tá? Então as coordenadas desse ponto, preciso saber essa distância que está aqui. Eu vou olhar em relação ao ângulo reto aqui, para a gente olhar para essa trigonometria, e a gente pode pensar que esse ângulo φ que está aqui é esse ângulozão que está aqui, ó, φ, certo? E aí eu tenho uma dada fase, que é esse delta, que está aí, e aí, basicamente, o que eu tenho é R de zero, R de φ, cosseno de φ menos delta, igual a um R0, certo? Por quê? Eu quero olhar a menor distância. Esse cara aqui, ele vai ser a projeção, tudo, né? Todo esse cara que está aqui vai ser a projeção
na direção perpendicular. A linha reta. Tá? Então, se eu faço essa projeção, eu posso determinar que o R de φ ele vai ser um R0 sobre cosseno de φ menos delta. E aí, como o R é 1 sobre μ, então eu tinha lá, né, que U igual a 1A cosseno de φ menos delta. Isso implica que R de φ vai ser 1 sobre A cosseno de φ menos delta. Então, ou seja, essa expressão aqui, que é a expressão que determina esse movimento em linha reta, ela é exatamente igual a essa, onde eu tenho uma amplitude, certo? Então, realmente, o que eu tenho é uma linha reta, onde o R0 é 1 sobre A, e esse A é determinado pelas condições iniciais do problema, tá? A gente pode voltar agora à força gravitacional. Então, força gravitacional, em que tem lá o duas linhas igual a menos U mais mi gama sobre L ao quadrado, certo? Eu vou fazer mais uma mudança, que é a seguinte: falar um V de θ igual ao U de φ não, de φ mais mi, aqui é mi mesmo, mi gama L2. Essa expressão aqui então passa a ser V, duas linhas, igual a V. E essa solução a gente já viu, que é V de φ igual a 1A cosseno de φ mais delta, certo? Se eu volto para U, né, então eu tenho aqui que o U passa a ser 1A cosseno de φ menos delta mais mi gama sobre L ao quadrado, certo? Se eu fizer, por exemplo, o gama igual a zero, ou seja, eu não, que não leva a, desculpa, o gama não. Se eu fizer o delta, isso é só uma fase, né? Igual a zero, o que eu tenho é que o U de φ, ele passa a ser um A cosseno de φ mais um mi gama sobre L ao quadrado, tá? Então, como isso é só uma fase, não tem problema, eu posso fazer isso, porque depende de como eu escolho as condições iniciais do meu sistema. E aí, esse U de φ, só reescrevendo, eu posso reescrevê-lo como, colocando esse termo em evidência, mi gama sobre L ao quadrado, 1 mais A L ao quadrado, mi gama cosseno de φ, tá? E aí, se eu escolher um epsilon igual a esse A L ao quadrado sobre mi gama e um C igual a L quadrado sobre mi gama, eu tenho que o R, já invertendo essa
equação vai ser C sobre 1 mais epsilon cosseno de φ. Essa expressão aqui, ela é uma expressão para uma cônica, ou seja, essa é uma expressão polar, tá? Está escrito em termos de r θ, para uma cônica. E quais são as cônicas? São as elipses, as parábolas e as hipérboles, certo? Então, realmente, a solução radial me leva a esses 3 tipos de órbita, ou as órbitas elípticas, né, que a gente bem conhece aí dos planetas, ou as parábolas e as hipérboles, que são, a gente pode pensar em colisões, a gente pode pensar em interações, tá? Então, é isso que a gente tem. Depois a gente volta para realmente caracterizar, em função desses parâmetros, quais são, né, cada uma dessas órbitas.